O milionário barbeiro humilha um mendigo negro na barbearia e revela um segredo chocante. Leonel era o rei da barbearia de luxo. Cada corte de cabelo era celebrado como uma obra de arte. Seu salão no coração da cidade atraía celebridades e influenciadores, mas também abrigava sombras. As luzes brilhantes ofuscavam a miséria que estava a poucos quarteirões dali. Como um deus, em um trono adornado, Leonel desfrutava de sua fortuna e tinha um prazer peculiar em observar o sofrimento alheio. Um dos alvos preferidos de sua crueldade era Otávio, um mendigo negro que vagava pelo centro, sempre voltando à barbearia em busca de um pouco de dignidade. Otávio, com seus cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas, não era apenas um mendigo. Na verdade, ele carregava um passado pesadíssimo como ex-empresário em decadência. Ele costumava ter tudo, até que decisões infelizes o levaram à ruína. E agora, seu sorriso tímido era constantemente recebido com desprezo por Leonel. Cada vez que uma mistura de coragem e desespero o envolvia enquanto ele se aproximava da cadeira de Leonel, o barbeiro, em meio à sua empáfia, começou a cortar o cabelo de Otávio, rindo com seus amigos sobre a aparência dele, quando algo mudou. O mendigo, em um sussurro quase inaudível, soltou: "Você não sabe quem eu sou, Leonel." A frase derrapou na sala como um copo quebrando no silêncio. Leonel, inicialmente zombando, franziu a testa. A arrogância começou a se transformar em desconforto. Algo naquele olhar no rosto de Otávio fazia seu estômago revirar. Era uma súbita necessidade de saber e, ao mesmo tempo, um medo crescente. Otávio, percebendo a hesitação, continuou: "Você acha que essa fortuna veio do nada? Suas raízes são sombrias. Seu avô e aquele desaparecimento, eu sei mais do que você imagina." A respiração de Leonel ficou pesada e, em um instante, o espelho refletiu mais do que sua imagem. Uma tensão sufocante envolveu a barbearia, enquanto os olhares se misturavam em espanto e curiosidade. O riso havia se apagado e a atmosfera se tornara densa. Leonel se viu cercado por uma verdade que poderia despedaçar sua vida, sua imagem, sua fortuna. O que Otávio sabia? Aquela interação simples se tornava uma estranha dança entre opressores e oprimidos, todos na expectativa do próximo movimento. A ideia de uma nova campanha publicitária para melhorar sua imagem surgiu na mente de Leonel, resgatando pessoas como Otávio. Mas e se Otávio fosse a chave para um segredo sombrio que poderia derrubar tudo o que ele construiu? As perguntas ecoavam na cabeça de Leonel, como gritos silenciosos. Como ele poderia transformar sua imagem sem enfrentar as verdades que tanto temia? No espelho, Leonel viu não apenas um barbeiro milionário, mas um homem prestes a enfrentar uma tempestade. As linhas entre quem ele era e quem ele queria ser começaram a se desfocar. Ele sentiu um aperto no pé. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Leonel sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra nos ombros. O coração acelerou, a adrenalina subiu.
Ele não acreditava que um simples mendigo ousasse desafiá-lo. Mas havia algo na maneira como Otávio olhava, algo que o instigava. O ambiente ao redor parecia esfriar, e a murmuração dos clientes tornou-se um ruído distante, uma onda que ia e vinha. Enquanto você tá blefando, Leonel respondeu tentando preservar a sua fachada, mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. Uma fraqueza pulsava em seus músculos. Otávio deu um passo à frente, encarando Leonel nos olhos. Você não faz ideia do que pode estar prestes a perder. Silêncio. As pessoas ao redor prenderam a respiração, como se o próprio ar houvesse sido sugado do ambiente. Mas não apenas Otávio tinha uma carta na manga. De repente, o celular de Leonel vibrava, cortando a tensão como uma faca afiada. Ele atendeu relutantemente, ainda atento ao mendigo que parecia ter tomado o controle da situação. Senhor Leonel, você precisa voltar para casa agora, disse uma voz apressada do outro lado da linha. É sua mãe. Ela teve um acidente. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. O rosto de Leonel palidificou. Ele se despediu rapidamente, mas ninguém percebeu a gravidade do seu olhar. Ele não se movia. Não queria ir, mas a urgência da chamada o puxou como um imã. Otávio! Ele gaguejou, sua voz trêmula. Eu preciso ir. Mas antes que ele conseguisse se levantar, Otávio fez um gesto que paralisou tudo. Leonel, não se esqueça do que eu disse. O que você construirá poderá desmoronar a qualquer momento. E nesse momento, Leonel se lembrou de algo. Sua mãe sempre teve uma pulseira antiga, um presente de família, mas custou para ele entender o quanto isso poderia ser importante. Uma pequena conexão com seu passado. Desesperado, ele saiu da barbearia, mas a cabeça girava como um vórtice. Ele não podia imaginar uma vida sem a presença dela. Ponto. Seu coração batia em um ritmo frenético, mas a cena em sua mente não mudava. O olhar de Otávio, a ameaça implícita. Uma parte de si estava tão preocupada com o que estava prestes a suceder que não deu atenção ao cheiro de fumaça que começava a se infiltrar no ar. A caminho de casa, um estrondo reverberou. Leonel parou, a pulsação acelerando em seus ouvidos. Olhando para trás, viu um clarão e depois gritos. O fogo! A barbearia! A luz quente das chamas subindo como uma linguagem própria, consumindo tudo. Gritos, pânico, o caos tomou conta. Leonel não conseguia enxergar mais nada. Ele precisava voltar. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas algo mais o deteve. No meio da confusão, ele percebeu uma figura familiar. A esposa de um dos seus clientes mais influentes. A mulher que muitas vezes tinha sido uma porta para seus acordos mais lucrativos. Ela estava ali, aos prantos, segurando um colar. E na poeira cinza que se formava ao redor dela, Leonel notou. Era a mesma pulseira que sua mãe usava. A conexão o acertou como um soco no estômago. O que estava acontecendo? O que Otávio realmente sabia. E muito mais, o que o fogo realmente significava para toda a sua vida construída com tanto cuidado. O pânico se intensificou, e Leonel percebeu que o mundo que ele conhecia poderia estar ruindo, levando não apenas sua fortuna, mas seus laços mais profundos, desmoronando sob uma verdade até então desconhecida. Ele estava prestes a descobrir que há sombras em cada luz, e as respostas não seriam o que ele esperava. Enquanto o fogo consumia partes do que ele idealizava, a única certeza que restava era o eco da voz de Otávio reverberando em sua mente. Você não sabe quem eu sou. O que ele realmente queria saber
A tempestade apenas começou a se formar. Leonel ficou paralisado. O fogo devorava. O olhar de Otávio ecoava em sua mente como um sino alarmante. E quando sua percepção finalmente voltou para a avenida em chamas, a pulsação em seu peito disparou. O que eu faço agora? O caos se desenrolava como uma noite sem fim. Gritos de desespero envolviam seu ser. Ele precisava entender o que realmente estava em jogo. De repente, uma explosão estourou no ar. Ladrilhos voaram. Fumaça e chamas se elevaram como um dragão faminto. As pessoas ao redor gritavam. Alguns correram, outros se jogaram no chão. Ele viu a mulher do colar. O terror em seu rosto se transformando em desespero absoluto. O colar, a pulseira, sua mente gritou. Uma conexão que nunca imaginou. Ele avançou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas estrondos se intensificaram. O prédio ao lado do salão, uma construção antiga, um dos marcos da cidade, começou a desmoronar, pedaços de tijolo caindo. Leonel sentiu o cheiro de queimado. Seu estômago revirou. Ele não podia ficar ali, mas uma força inexplicável o puxava. E medo se misturava à curiosidade. E se Otávio souber algo? E se for tarde demais? Suas perguntas se acumulavam dentro dele como cinzas. Leonel, gritou uma voz. Era um dos clientes regulares, Juninho, o influenciador de cabelos impecáveis. Vamos, temos que sair daqui. O chamado de Juninho trouxe um breve momento de clareza, mas o incêndio progredia. Ele não podia deixar suas lembranças queimarem. Virando-se novamente para a mulher, ele viu uma cena que o paralisou completamente. A mulher segurou o colar e gritou. Meu Deus, a pulseira é dela! A voz soando como um lamento cortante. Leonel sentia o chão se abrir sob seus pés. O que ela estava dizendo? O colar pertencia à sua mãe? Como isso era possível? Voltando seu olhar para a barbearia, ele viu Otávio parado à distância, envolto em sombras, observando. Ele parecia diferente, como se tivesse um poder oculto ali. A conexão de Leonel com o passado não era apenas uma fraqueza. Era uma revelação iminente. O mendigo sabia algo crucial, algo que poderia desmoronar todo o seu mundo. Você, gritou Leonel, implorando que Otávio o olhasse. O que você sabe sobre minha mãe? Mas a expressão de Otávio era impenetrável. Ele só balançou a cabeça, como se dissesse, não é a hora. A multidão, atormentada, cercava Leonel como se ele fosse o escaparate de um mistério, um segredo escondido. Então, no meio da confusão, uma figura conhecida emergiu. Era Carla, a assistente que Leonel acreditava ter demitido meses atrás. Leonel, precisamos ir. Agora! Sua aparência estava destroçada, mas havia uma determinação em seus olhos. Eu sei o que está acontecendo. Você não vai acreditar. Antes que ela pudesse concluir, outra explosão reverberou, e as labaredas subiram ainda mais. As pessoas se afastaram, formando um círculo ao redor deles, cada vez mais intrigadas com aquela cena aparentemente insana, a barbearia em chamas, Leonel no meio, seu passado e presente colidindo a cada segundo. Carla! Leonel gritou. O tempo parecia se arrastar. O que você sabe? O que está acontecendo? Mas em vez de responder, o olhar de Carla se suavizou, e ela finalmente disse, Eu sou sua irmã. O mundo ao redor de Leonel parou. Uma onda de choque atravessou seu corpo. A revelação o atingiu como um golpe, uma verdade enterrada sob mentiras e segredos.
Ele ficou sem palavras, seu coração batendo descontroladamente. Todos estavam olhando, murmúrios de espanto pela revelação que ecoava como um eco distante. Não, isso não pode ser verdade. Mas enquanto as chamas dançavam, ele se lembrou do olhar de Otávio, que segredos ainda se escondiam nas sombras, e a cada segundo que passava, o destino de Leonel pairava na corda bamba. A tempestade estava apenas começando. Leonel ficou paralisado. O que Carla acabara de dizer ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Eu sou sua irmã. Uma onda de choque o atravessou, e ao mesmo tempo em que a barbearia ardia, seu mundo parecia desmoronar lentamente, como os tijolos do prédio ao lado. As chamas dançavam, refletindo a confusão em seu olhar. Não pode ser verdade. Ele berrou, as palavras escapando como se tentassem se escapar da verdade que lhe era apresentada. O olhar de Carla era intenso, cheio de um misto de dor e determinação. Você não entende, Leonel. Sua mãe... Não deu tempo de concluir. Ela irrompeu, e a multidão ao redor deles gritou em uníssono. As labaredas se elevaram ainda mais, e o calor se tornou quase insuportável. Leonel virou-se novamente para a barbearia em chamas. Cada segundo ali era uma eternidade, e a verdade parecia escapando por entre suas mãos, como areia fina. Você é minha irmã? Por quê? Como? Como você não me disse antes? Ele estava sendo arrastado para uma tempestade de perguntas enquanto o pânico crescia em seu peito. Eu não podia, Leonel. Nossa mãe nos separou. A última vez que a vi, ela estava com você, e todos achavam que eu não estava morta. As palavras de Carla eram como facadas, cortando diretamente em sua alma. Leonel começou a entender que havia muito na história de sua mãe que ele desconhecia. O colar, a pulseira, todos os detalhes estavam se entrelaçando, mas ainda havia algo muito mais profundo e sombrio. Enquanto isso, Otávio observava, e havia uma intensidade em seu olhar que Leonel não conseguia interpretar. O mendigo, de repente, parecia mais do que alguém que estava à margem da sociedade, mas sim como uma parte vital de um quebra-cabeça que ele não conseguia ver. Nos olhos de Otávio havia um segredo. Isso o incomodava mais do que o fogo à sua volta. Você sabe, Leonel gritou, finalmente direcionando sua atenção a Otávio. O que você quer de mim? Eu quero que a verdade venha à tona. Ele respondeu. Sua voz estava calma, quase hipnótica. Vocês dois não têm ideia do que está por trás disso tudo. O que aconteceu com sua mãe, com vocês, está prestes a ser revelado. O que você sabe, Otávio? A adrenalina invadia cada palavra. Fale. Mas antes que Otávio pudesse dizer mais, uma nova explosão irrompeu. E o chão sob os pés de Leonel tremeu. Ele viu pessoas caindo e ouvindo gritos por ajuda. O incêndio estava fora de controle, e cada segundo era uma nova chamada à ação. O instinto gritou para ele salvar-se, mas sua mente continuava presa nas revelações que flutuavam a ele como fumaça. O fogo estava devorando memórias e talvez segredos que nunca deveriam ser esquecidos. Carla puxou-o pelo braço desesperadamente. Leonel, precisamos sair agora. Senão, não sei o que mais vai acontecer. A urgência na voz dela se transformou em um gancho emocional que o prendeu no momento. Ele não conseguia deixar tudo para trás. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, a fumaça engoliu a cena, e o mundo ao redor começou a desvanecer, como em um pesadelo. A última coisa que Leonel viu foi Otávio de pé, observando como se fosse parte de um outro tempo,
enquanto o misterioso segredo que ele detinha pairava no ar como uma sombra prestes a se revelar. Então, um grito. A barra da pulseira! Ele! Ele! O grito foi interrompido pela fumaça e pelo caos, e Leonel, hesitante, se virou para olhar. O que estava acontecendo? A única certeza que ele tinha agora era que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A tempestade estava finalmente começando. Mas o que mais poderia ser revelado na dança cruel do destino? Leonel ficou paralisado. O que Carla acabara de dizer ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Eu sou sua irmã. Uma onda de choque o atravessou, e ao mesmo tempo em que a barbearia ardia, seu mundo parecia desmoronar lentamente. As chamas dançavam, refletindo a confusão em seu olhar. Não pode ser verdade, ele berrou, as palavras escapando como se tentassem se libertar da verdade que lhe era apresentada. O olhar de Carla era intenso, cheio de um misto de dor e determinação. Você não entende, Leonel, nossa mãe, mas não dou tempo de concluir. Uma nova explosão irrompeu, e a multidão ao redor deles gritou em uníssono. As labaredas se elevaram ainda mais e o calor se tornou quase insuportável. Leonel virou-se novamente para a barbearia em chamas. Cada segundo ali era uma eternidade, e a verdade parecia escapando por entre suas mãos, como areia fina. Você é minha irmã? Por quê? Como? Como você não me disse antes? Ele estava sendo arrastado para uma tempestade de perguntas, enquanto o pânico crescia em seu peito. Eu não podia, Leonel. Nossa mãe nos separou. A última vez que a vi, ela estava com você, e todos achavam que eu estava morta. As palavras de Carla eram como facadas, cortando diretamente em sua alma. Leonel começou a entender que havia muito na história de sua mãe que ele desconhecia. O colar, a pulseira, todos os detalhes estavam se entrelaçando, mas ainda havia algo muito mais profundo e sombrio. Enquanto isso, Otávio observava, e havia uma intensidade em seu olhar que Leonel não conseguia interpretar. O mendigo, de repente, parecia mais do que alguém que estava à margem da sociedade, mas sim como uma parte vital de um quebra-cabeça que ele não conseguia ver. Nos olhos de Otávio havia um segredo, e isso o incomodava mais do que o fogo à sua volta. Você! Gritou Leonel, finalmente direcionando sua atenção a Otávio. O que você sabe sobre minha mãe? Eu quero que a verdade venha à tona. Ele respondeu, sua voz calma e imperturbável. Vocês dois não têm ideia do que está por trás disso tudo. O que aconteceu com sua mãe, com vocês, está prestes a ser revelado. Mas antes que Otávio pudesse dizer mais, uma nova explosão irrompeu. O chão sob os pés de Leonel tremeu, e ele viu pessoas caindo e ouvindo gritos por ajuda. O incêndio estava fora de controle, e cada segundo era uma nova chamada à ação. O instinto gritou para ele salvar-se, mas sua mente continuava presa nas F. O fogo estava devorando memórias e talvez segredos que nunca deveriam ser esquecidos. Precisamos sair agora, gritou Carla, puxando-o pelo braço. O pânico na voz dela agiu como uma corda tensa em seu peito. Senão, não sei o que mais vai acontecer. O impulso de escapar se misturava à necessidade de descobrir mais. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um pedaço de concreto despencou, caindo perto deles com um estrondo ensurdecedor. O calor cresceu e a fumaça começou a invadir suas narinas, tornando o ar irrespirável. Leonel voltou seu olhar para a barbearia, onde as chamas dançavam como se estivessem dançando ao som de uma música trágica.
Nesse momento de desespero, algo pegou em sua visão. Otávio, de pé, com uma expressão grave. "Você não sabe a verdade sobre sua mãe", gritou Otávio, sua voz cortando o caos. "Ela não está em perigo apenas por causa do fogo. A verdade dela é muito mais sombria." "Que verdade?" Leonel berrou, sentindo seu coração disparar. O tempo parecia se arrastar, enquanto os olhos de Otávio brilhavam com uma intensidade inigualável. "Fale!" "Ela!" Otávio hesitou, e a angústia em seu olhar dizia tudo. "Ela não é quem você pensa que é." O chão sob eles tremeu novamente, e uma nova explosão ecoou, mas isso passou despercebido por Leonel. Ele estava paralisado. "O que quer dizer com isso?" A pergunta saiu como um sussurro, carregada de medo. Mas então, em um movimento inesperado, Otávio começou a se afastar. "Eu não posso ficar aqui. A verdade precisa de tempo para se revelar. Mas você vai descobrir, e quando o fogo apagar, você verá que seu mundo não é o que pensa." E com isso, ele desapareceu na fumaça. "Otávio!" Leonel gritou. Mas era tarde. Ele estava perdido, cercado pelo pânico e pela confusão. "O que isso significa? O que você sabe sobre minha mãe?" Agora o foco estava em Carla. A expressão dela se transformou em algo sombrio. "Leonel, eu não sei como te dizer isso, mas antes que ela pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A barbearia estava desabando, e tudo ao redor de Leonel se tornava um borrão entre chamas e fumaça. Ele não podia ouvir mais nada, exceto o eco das palavras não ditas, a verdade pulsando atrás de cada grito. O olhar de Carla era um misto de dor e desespero. E à medida que a fumaça envolvia tudo, a única coisa que Leonel sabia agora era que a tempestade tinha apenas começado, e os segredos que cercavam sua vida ameaçavam engoli-los. O futuro era uma incógnita, e ele estava prestes a se perder em uma escuridão que nunca esperou encontrar. Leonel estava paralisado. A revelação de Carla era um golpe, mas a urgência da situação ardia ao seu redor. O calor das chamas se misturava ao frio da incerteza em seu coração. Ele precisava decidir, mas tudo o que sua mente absorvia era o turbilhão de emoções. Irmão, mãe, segredos. O mundo estava desmoronando, e ele estava preso no olho do furacão. "O que está acontecendo?" Ele perguntou novamente, sua voz tremendo sob a pressão da confusão e do pânico. Carla começou a abrir a boca, mas o som de outro estrondo interrompeu seu raciocínio. Paredes estavam ruindo, e o chão sob seus pés parecia querer se separar. As pessoas ao redor gritavam em "Leonel, vamos!" gritou Carla, puxando-o. O instinto de sobrevivência estava se intensificando, e mesmo sua busca pela verdade parecia insignificante diante das chamas que estavam prestes a consumi-los. Ele hesitou. "Mas e a sua história? O que mais você sabe?" De repente, uma voz ecoou atrás deles. Era Otávio, surgindo da fumaça, seu olhar intenso e sério. "A verdade que você busca está em você, Leonel", disse, provocando mais confusão na mente dele. "Você precisa entender quem você realmente é." As palavras do mendigo pareciam pesar. Leonel queria confrontá-lo, mas o tempo estava acabando. Ponto. "Eu não tenho tempo, Otávio. Por favor, diga logo o que sabe." Nesse momento, o chão estremeceu novamente, e uma explosão ensurdecedora fez a estrutura desabar. As chamas lamberam o ar, e a fumaça se espraia como uma serpente venenosa.
Leonel e Carla foram empurrados para a frente, e ele mal conseguiu manter o equilíbrio. Não, Carla! Gritou enquanto ela desaparecia na fumaça. O desespero cresceu em seu peito. Ele não tinha como saber se ela estava bem ou se tinha sido engolida pelo incêndio. Um nó se formou em sua garganta enquanto tentava perceber algo, qualquer coisa dela. Nesse momento de tensão aguda, uma sombra se destacou na confusão. Uma figura familiar atravessou o caos. Leonel parou. Era sua mãe. Mas algo estava errado. O olhar dela não estava preocupado. Estava determinado, quase sombrio. Leonel, você não pode ficar aqui, ela gritou, sua voz cortando através do rugido das chamas. Mas você está viva? O olhar dele se encheu de esperança, mas logo isso foi tragado para o fundo de um abismo de dúvidas. Não é o que você pensa. Você precisa saber a verdade sobre nós. A afirmação dela cortou o ar, e Leonel sentiu como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. Você não pode ser minha mãe. Cada palavra se transformava em um eco que reverberava em sua mente. Me diga, ele implorou. Me falou sobre tudo isso. O que está acontecendo? Por que Otávio sabe tanto? Ela hesitou por um instante, e isso foi tudo. Uma nova explosão cortou as palavras dela. As chamas engoliram tudo ao redor, e Leonel não tinha mais escolha. Tinha que partir, tinha que sair, mas uma parte dele queria ouvir. Leonel, escute! Mas sua voz foi submersa em um grito ensurdecedor, algo estalando e quebrando em volta deles. Nesse instante, uma revelação cortou pela mente de Leonel. Tudo havia estado conectado, e cada passo o havia levado até ali. Mas qual era o verdadeiro segredo? Sua mente girava e a figura de Otávio estava ali, observando. Otávio, o que você sabe? Diga-me! O desespero aumentava. Por favor, eu preciso saber agora! Mas como uma sombra, Otávio se afastou, e do fundo da fumaça, um flash de luz cortou, e no instante em que a luz brilhou, Leonel viu a pulseira. A pulseira que a mulher tinha e que pertencia à sua mãe. Era quase como uma linha do tempo, um elo entre tudo que ele ignorava. E antes que pudesse processar a informação, o chão se ruiu sob seus pés. Ele caiu, e com isso, a verdade que ele tanto queria saber desapareceu entre as chamas. A última coisa que Leonel viu foi a expressão assombrada de sua mãe, e a fumaça envolvendo tudo, até que as trevas o cercaram, deixando apenas uma pergunta flutuando no ar. Qual era a verdade que poderia desmoronar tudo ao seu redor? Leonel estava paralisado. A revelação de Carla era um golpe, mas a urgência da situação ardia ao seu redor. O calor das chamas se misturava ao frio da incerteza em seu coração. Ele precisava decidir, mas tudo que sua mente absorvia era o turbilhão de emoções. Irmão, mãe, segredos. O mundo estava desmoronando, e ele estava preso no olho do furacão. O que está acontecendo? Ele perguntou novamente, sua voz tremendo sob a pressão da confusão e do pânico. Carla começou a abrir a boca, mas o som de outro estrondo interrompeu seu raciocínio. Paredes estavam ruindo, e o chão sob seus pés, pá. As pessoas ao redor gritavam em desespero. O caos tomou conta, e a fumaça tornou-se densa, uma cortina escura que quase o sufocava. Leonel, vamos! Gritou Carla, puxando-o. O instinto de sobrevivência estava se intensificando. E mesmo sua busca pela verdade parecia insignificante diante das chamas que estavam prestes a consumi-los. Ele hesitou. Mas e a sua história? O que mais você sabe? De repente, uma voz ecoou atrás deles. Era Otávio, surgindo da fumaça. Seu olhar intenso e sério. A verdade que você busca está em você, Leonel, disse.
provocando mais confusão na mente dele. Você precisa entender quem você realmente é. As palavras do mendigo pareciam pesar. Leonel queria confrontá-lo, mas o tempo estava acabando. Eu não tenho tempo, Otávio. Por favor, diga logo o que sabe. Nesse momento, o chão estremeceu novamente e uma explosão ensurdecedora fez a estrutura desabar. As chamas lamberam o ar e a fumaça se espraia como uma serpente venenosa. Leonel e Carla foram empurrados para frente e ele mal conseguiu manter o equilíbrio. "Não, Carla!" gritou, enquanto ela desaparecia na fumaça. O desespero cresceu em seu peito. Ele não tinha como saber se ela estava bem ou se tinha sido engolida pelo incêndio. Um nó se formou em sua garganta, enquanto tentava perceber algo, qualquer coisa dela. Nesse momento de tensão aguda, uma sombra se destacou na confusão. Uma figura familiar atravessou o caos. Leonel parou. Era sua mãe. Mas algo estava errado. O olhar dela não estava preocupado. Estava determinado, quase sombrio. "Leonel, você não pode ficar aqui!" ela gritou, sua voz cortando através do rugido das chamas. "Mas você está viva?" O olhar dele se encheu de esperança, mas logo isso foi tragado para o fundo de um abismo de dúvidas. "Não é o que você pensa. Você precisa saber a verdade sobre nós." A afirmação dela cortou o ar, e Leonel sentiu como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. "Você não pode ser minha mãe." Cada palavra se transformava em um eco que reverberava em sua mente. "Me diga," ele implorou. "Me fale sobre tudo isso. O que está acontecendo? Por que Otávio sabe tanto?" Ela hesitou por um instante, e isso foi tudo. Uma nova explosão cortou as palavras dela. As chamas engoliram tudo ao redor, e Leonel não tinha mais escolha. Tinha que partir, tinha que sair, mas uma parte dele queria ouvir. "Leonel, escute!" Mas sua voz foi submersa em um grito ensurdecedor, algo estalando e quebrando em volta deles. Nesse instante, uma revelação cortou pela mente de Leonel. Tudo havia estado conectado, e cada passo o havia levado até ali. Mas qual era o verdadeiro segredo? Sua mente girava, e a figura de Otávio estava ali, observando. "Otávio, o que você sabe? Diga-me." O desespero aumentava. "Por favor, eu preciso saber agora." Mas, como uma sombra, Otávio se afastou. E do fundo da fumaça, um flash de luz cortou. E no instante em que a luz brilhou, Leonel viu. A pulseira que a mulher tinha, e que pertencia à sua mãe. Era quase como uma linha do tempo, um elo entre tudo que ele ignorava. E antes que pudesse processar a informação, o chão se ruiu sob seus pés. Ele caiu. E com isso, a verdade que ele tanto queria saber desapareceu entre as chamas. A última coisa que Leonel viu foi a expressão assombrada de sua mãe, e a fumaça envolvendo tudo, até que as trevas o cercaram, deixando apenas uma pergunta flutuando no ar. Qual era a verdade que poderia desmoronar tudo ao seu redor? Quando finalmente recobrou a consciência, Leonel se viu em um espaço escuro, uma espécie de armazém em ruínas. O ar estava pesado e cheio de poeira. Tentou se levantar, mas a dor no corpo o fez gemer. A fumaça agora se foi, mas a confusão ainda orbitava sua mente. "Carla?" ele chamou, a voz fraca, ecoando em meio ao vazio. Não havia resposta. O que havia acontecido? Seu coração batia acelerado, e a sensação de que havia mais ali do que suas memórias fogosas do incêndio começava a se formar. Ao olhar em volta, ele percebeu algo brilhando no chão.
Ele se aproximou e seu coração parou. Era a pulseira da sua mãe. Mas não era apenas isso. Quando a segurou, uma onda de lembranças passou por ele, mais vívidas do que qualquer sonho. Ele viu-se como uma criança, em um lar feliz, mostrando a pulseira a uma menina de cabelos cacheados. Carla. As peças começaram a se juntar. E então, a última imagem irrompeu como uma tempestade em sua mente. Sua mãe e aquela mesma menina. Mas então, um grito. Ele lembrou de Otávio, a advertência misteriosa, e tudo começou a fazer sentido, mas de um jeito que o fez tremer. Você não sabe a verdade, ressoou na cabeça dele. Sobre quem você é? De repente, a porta do armazém se abriu com um estrondo e a luz entrou, quase ofuscando Leonel. Ele virou-se, sentindo uma presença, e quando a luz iluminou a figura que estava parada ali, seu coração congelou. Era Otávio, mas não era o mendigo frágil que ele conhecia. Era um homem imponente, com uma aura que transbordava autoridade. Finalmente você acordou, disse Otávio, e seu tom era um misto de prazer e domínio. É hora de você saber quem realmente é e o que sua mãe escondeu de você por tanto tempo. E com isso, a verdade que estava prestes a ser revelada tinha o poder de mudar tudo. Leonel sentiu o mundo desmoronar mais uma vez, suas certezas se esfacelando sob o peso da nova realidade. Como Otávio estava ligado a tudo isso? E qual era realmente a identidade que ele havia guardado? O que mais sabia sobre ele, sua mãe e aquela pulseira? Cada resposta que buscava parecia apenas aprofundar o mistério, e a tempestade dentro dele era longe de acabar. Leonel estava paralisado. A revelação de Carla o atingiu como um trovão. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, Otávio deu um passo à frente. Sua presença agora quase opressiva. Você não deveria acreditar em tudo o que houve, Leonel. A verdade é muito mais complexa. A tensão no ar era palpável. As chamas ao fundo ainda rugiam como um monstro faminto. Mas a batalha entre a certeza e a dúvida dentro de Leonel era mais aterrorizante. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu o medo enraizar-se em seu peito, um aperto que parecia crescer a cada segundo. Olhou desesperadamente para Carla, esperando que ela pudesse esclarecer. Leonel, começou ela, mas seus olhos estavam fixos em Otávio, a expressão dela se transformando de alarme em algo mais sombrio, quase assombrado. Otávio, percebendo a mudança, continuou. Vocês precisam entender que não só a história de sua mãe é envolta em mistério. A história de vocês, de suas vidas, está interligada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. As palavras dele pareciam um fio de esperança, mas também uma armadilha. Leonel deu um passo para trás. Interligada? Como assim? Sua voz tremia. O que você está tentando dizer? Otávio olhou fixamente para ele, sua expressão agora séria. Você se considera um milionário bem-sucedido, mas o que você não vê é que sua fortuna foi construída sobre o sofrimento de muitos, incluindo o do homem que você despreza. Eu sou apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Que quebra-cabeça? O que você sabe sobre mim e sobre ela? Leonel sentiu a raiva brotar, e a angústia. Era um turbilhão de emoções, e ele mal conseguia respirar. Mas antes que Otávio pudesse responder, um som de estalo ecoou, devastador em meio ao caos. A estrutura do armazém começou a ceder. Paredes tremiam e lágrimas de desespero começaram a escorrer pelo rosto de Carla. Vamos sair, Leonel, agora! Ela gritou, puxando-o pelo braço. O tempo parecia distorcido. Ele hesitou, mas a urgência na voz dela o empurrou. No momento em que giraram para correr,
A porta de entrada se abriu, com 1000 gritos, e uma bruma densa de fumaça entrou como um lobo à caça. Leonel perdeu o equilíbrio e caiu. A terra parecia querer engolir tudo. Leonel! A voz de Carla o ressoou na mente, mas a escuridão o envolveu. Quando seus olhos se abriram novamente, ele se viu isolado na ruína. O ar estava encharcado de fumaça e entulhos. Sentiu a dor atravessar o corpo. Tentou se erguer, mas a vertigem quase o derrubou. Por um segundo, tudo estava em silêncio, até que um grito cortou o ar. Ela estava com ele! É toda uma farsa! Ecoava em meio ao caos. Leonel olhou em volta, atordoado. Sua mente girava em um ciclo interminável. Quem estava falando? E o que era essa farsa? A resposta veio como um golpe. Uma figura conhecida se destacou entre as sombras. Era a mulher do colar, aos prantos, mas agora seu olhar estava fixo em Otávio. Você me enganou, não é? Você sabia de tudo. Era você quem estava atrás disso. Seu verme! As palavras dela ressoaram e Leonel ficou paralisado. O que era isso? O passado estava voltando à superfície, misturado com verdades ocultas. Otávio balançou a cabeça, sua expressão unificada em dor e compaixão. Você não entende. Isso nunca foi sobre mim. Isso é sobre vocês. Sobre nós? Leonel gritou, sua voz cheia de incredulidade. Isso não faz sentido. Mas a expressão de Otávio era inabalável. A mulher que você chama de mãe, ela não é o que você pensa. E o que aconteceu no incêndio não foi um acidente. As palavras ecoaram, como um raio cortando o céu. Leonel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tensa, cheia de um medo sufocante. Otávio respirou fundo, seu olhar sério. Você precisa entender que sua família tem segredos que poderiam devastar tudo o que você acredita. E isso pode estar te levando a um caminho de destruição. Acima de tudo, há um legado, Leonel. Um legado que não pode ser esquecido. Enquanto Otávio falava, Leonel começou a ver flashes. Uma mulher com um olhar cruel, a mesma pulseira, uma história escondida atrás da fachada de um sucesso que sempre o cercou, a cada instante. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de uma maneira que o aterroriza. Você não pode me dizer isso e esperar que eu acredite. Ele sentiu a raiva se intensificar, mas também uma punhalada de medo. Me diga a verdade. O que você sabe sobre mim? Otávio se aproximou, murmurando. Você é, na verdade, o herdeiro de algo mais sombrio do que você imagina. E se você não pegar os fragmentos agora, poderá perder tudo novamente. E talvez até a única família que lhe resta. Mas como se respondendo aos seus medos, um novo estrondo silvou na estrutura do armazém. A realidade estava desmoronando. Leonel se viu cercado por uma escolha: confrontar a verdade ou fugir para a incerteza. E com isso, o véu sobre quem era sua mãe começava a se levantar, revelando horrores que poderiam devastar seu mundo uma vez mais. O que Otávio tentou lhe dizer poderia ser a chave para sua existência. Mas estaria ele pronto para encarar as verdades amargas e as consequências de tudo o que se desenrolava? Leonel estava completamente paralisado. Otávio estava ali, sua presença imponente, deixando uma sensação estranha no ar. Mas a urgência do incêndio rugindo na barbearia atrás deles não permitia que a incerteza o dominasse. Você é a chave do que está acontecendo. A escolha depende de você. As palavras de Otávio atravessaram a tensão,
mas Leonel mal conseguia processá-las. Sobre o que você está falando? Ele deu um passo à frente, a mente fervilhando. Qual é a verdade que preciso saber? Mas antes que Otávio pudesse responder, um tremor brutal sacudiu o armazém. As paredes tremeram e um pedaço do teto desabou, ameaçando engolir tudo. O chão sob os pés de Leonel parecia querer se abrir. "Vai desabar!" gritou Carla, puxando-o para longe do perigo. Eles precisavam sair. Havia um fogo crescente, uma urgência palpável nos olhos dela. Mas, num instante, a luz artificial da entrada foi coberta por uma sombra. Leonel se virou e a expressão de seu rosto mudou de pânico para incredulidade. Era sua mãe. Mas ela estava diferente, como se a própria luz houvesse mudou ao seu redor. Algo no olhar dela o afastava. "Leonel, você não deve ouvi-lo." A voz dela era firme, mas havia um tremor que ecoava em cada palavra. "Ele está tentando te manipular. Ele não sabia em quem confiar. Por que você está aqui? O que você está escondendo?" A cabeça doía, as vozes pareciam se sobrepor. "Você não entende. A verdade é muito mais perigosa do que imagina", disse Otávio de forma incisiva. "A sua mãe não é a única armadilha. O passado dela a liga diretamente a mim." A revelação pesou como um esmagador golpe no estômago de Leonel. Não escute a mentira dele. O grito de sua mãe cortou o ar enquanto ela se aproximava. Ela queria proteger, mas Leonel estava perdido. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Tudo estava se desmantelando. De repente, a entrada do armazém se iluminou com um brilho ofuscante. Em meio ao caos, uma explosão irrompeu. A estrutura do prédio se estremeceu e uma nuvem de fumaça negra invadiu, obscurecendo tudo. Gritos ecoaram. O medo tomou conta do lugar. "Carla!" Leonel gritou, seu coração disparando. Ele não a via, mas havia algo que o desesperava. O assobio da fumaça, misturado aos gritos, tornaram-se ensurdecedores. Ele não podia se manter longe da verdade por mais tempo. Mas antes de tudo desmoronar, Otávio se virou e falou: "Leonel, a pulseira é o que conecta você à sua verdadeira identidade. Lembre-se da criança que você era antes de suas ilusões." As palavras reverberaram. Leonel lembrou-se da conexão da pulseira prateada, envolta em memórias de risos e de quem ele poderia ser. Enquanto a fumaça espessa começava a engolir a sala, Leonel olhou para sua mãe, e uma onda de emoções confundiu tudo. E então, enquanto os dois olhavam um para o outro, um grito ecoou pela sala: "Eu sou o seu pai!" A revelação chocou-o como uma onda de frio. O tempo parecia parar. Leonel ficou paralisado. O olhar de Otávio, agora mais intenso e carregado, serviu como um gélido lembrete da verdade que nunca imaginara. Uma confusão absoluta invadiu sua mente. O que isso significava? Tudo o que ele soubera estava em ruínas. A identidade que tanto buscara, os laços que o prendiam, agora eram um emaranhado de mentiras e verdades distorcidas. A estrutura do armazém começou a desabar mais uma vez. Leonel precisava agir. Com o coração na garganta, ele virou-se para a entrada, mas o caminho estava bloqueado. As chamas engoliam paredes, e ele sentia que as respostas estavam escapando como fumaça entre seus dedos. E tudo ao seu redor desapareceu em um grito mudo, enquanto uma nova dúvida emergia: como ele realmente poderia escolher entre as verdades quase opostas que se apresentavam a ele? Em quem confiar? A tempestade apenas começava a se formar, e as respostas podiam se desvanecer a qualquer momento. Leonel estava em choque. As palavras de Otávio ecoavam em sua mente como uma tempestade,
Eu sou seu pai. Ele sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Cada parte da sua vida, cada sucesso, cada sorriso construído, parecia agora uma farsa colossal. Isso não pode ser verdade, ele berrou, a voz carregada de incredulidade. Mas as chamas atrás deles não eram apenas fogo. Eram ecos do seu passado, queimando tudo em que acreditava. Sua mãe estava lá, a expressão de desespero e determinação em seu olhar. Ele queria entender, mas a confusão era quase insuportável. Leonel, precisamos sair agora! Gritou Carla, puxando-o novamente para longe. Mas ele não conseguia mover-se. Um nó se formou na garganta dele. As respostas estavam ali, à vista, mas inacessíveis. Ele olhou para Otávio. Por que você fez isso? O que tudo isso significa? Os olhos de Otávio estavam cheios de uma tristeza profunda. A verdade sempre vem à tona. Eu não pude ficar longe. Sua mãe, ela queria o melhor para você. E eu era parte do que estava por trás disso tudo. Você precisa entender a conexão. As paredes do armazém continuavam a ceder, madeira rangendo, fumaça subindo, e Leonel sentia seu coração disparar. Era um jogo contra o tempo. Tá tudo desmoronando. Vamos! Gritou Carla. Mas o desespero não o deixava. Leonel! A voz da sua mãe cortou o ar. E essa foi a única coisa que o moveu. Ele girou para ela na esperança de encontrar uma explicação. Você tem que ouvir. O que Otávio diz é verdade. E você é mais forte do que acredita. Eu sempre estive aqui para te proteger, mesmo quando parecia que não era o suficiente. Ele se virou de volta para Otávio. Se você realmente é meu pai, por que não me disse antes? Por que deixar tudo isso acumular até explodir aqui? Porque a verdade precisa ser revelada no momento certo. E esse momento é agora. A gravidade nas palavras dele parecia pesar nas costas de Leonel. Ele sentia que precisava escolher. O mundo estava em chamas, mas a verdade era um reflexo que o aterrorizava. E então, um pedaço do teto desabou, caindo bem ao lado dele. O calor aumentou, e a voz de Carla tornou-se um grito. Move-te, Leonel, agora! Com o pânico pulsando dentro dele, Leonel finalmente se virou e correu para a saída, arrastando Carla com ele. Ele não tinha certeza de onde estava indo, mas sabia que não podia ficar. Enquanto corriam, um fragmento do passado cortou sua mente. A infância, os sorrisos, as lembranças com a pulseira brilhando no braço de Carla e sua mãe. O calor das chamas estava agora atrás deles. Eles saíram e caíram na rua, o ar mais fresco trazendo um alívio temporário. Mas o que viram a seguir fez o coração de Leonel gelar. O que parecia uma simples barbearia em chamas havia se transformado em um símbolo de tudo o que ele conhecia. Um prédio em colapso sob o peso de segredos e mentiras. E agora? Leonel olhou para Otávio, finalmente aceitando a verdade. O que fazemos com isso? Otávio se aproximou. Sua presença era sólida e tranquilizadora. Apenas comece a reconstruir. Perceba que o que você construiu até agora é só uma fração de quem você pode ser. A própria batalha pela verdade é o que lhe dará força. Enquanto todos olhavam o incêndio, Leonel sentia um renascimento dentro dele. O passado ainda estava queimando, mas ele tinha uma escolha a fazer. Ele poderia se libertar, e a chave era aceitar a verdade. Mesmo em meio à dor, havia uma faísca de esperança. Ele se virou para sua mãe e Carla. Um novo laço começava a se formar. Nós vamos descobrir tudo isso juntos. Não tenho mais medo. Vamos enfrentar o que vier.
A luz do fogo iluminava seus rostos, e enquanto as chamas lambiam o céu, Leonel percebeu que essa era apenas a primeira página de uma nova história. Uma história que o libertaria. Agora, antes de terminarmos, precisamos conversar de verdade. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esfolde o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? Este é o momento para demonstrar seu apoio. E também compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.